Olá, tudo bem? Gostaram da aula de ontem? Hoje nós vamos, falar um pouquinho de história, não é? Todo mundo tem uma história para contar. Então hoje, nós vamos de Se eu fosse você, o que era que vocês iam fazer se vocês fossem a pró? Ou se você fosse uma outra pessoa qualquer? Me responda aí, pense bem aí nesse se eu fosse você. Vocês sabem que todos nós, seres humanos, somos diferentes, não é? E que cada uma temos o quê? Uma história diferente. E que a nossa história já começa o quê? Bem antes do nosso quê? Do nosso nascimento, não é verdade? E que cada um, ao nascer, tem suas semelhanças, tem suas necessidades diferentes uma das outras, não é? E principalmente aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldades ou de aparência física, não é? Tem algumas pessoas que têm dificuldades de se relacionar com o outro. Por quê? Porque não consegue conviver com aquela outra pessoa e suas diferenças, sejam ela qualquer tipo de diferença, ou psicológica, ou de aparência física, ou de algum tipo de especialidade que a pessoa tem, seja um cadeirante, seja ela uma pessoa que tenha problema visual, uma pessoa que tenha problema auditivo, seja uma pessoa que tenha uma religião diferente da outra, e aí aquelas pessoas não conseguem se relacionar, não consegue estar próximo do outro e aceitar as diferenças e as dificuldades do outro. Mas nós sabemos que todos nós temos que o quê? Que aprender a conviver com essas pessoas e as suas necessidades, porque todos nós temos as nossas necessidades e todos nós somos especiais, não é? Mesmo não sendo iguais uns aos outros, mas cada um tem que ter o quê? O amor e o respeito. Por quê? Porque ninguém gosta de estar isolado, não é? Afastado um do outro. Tem pessoas que gostam de estar distante, porque já é dela. O convívio dela é diferente. Mas nós temos que fazer o quê? Trazer aquela pessoa para conviver junto com a gente, para que ela possa estar ali, mesmo ela com a sua deficiência, com a sua dificuldade, não importa qual seja, nós temos a obrigação de inserir as pessoas no nosso convívio, na nossa relação, nessa relação humana, não é? E não excluir, porque ninguém quer ser excluído, ninguém quer ser taxado de, de preconceito, de discriminação. Ninguém gosta. É por isso que o título vem aí, ó. Se eu fosse você. Por quê? Porque todos nós devemos o quê? Nos colocar no lugar do outro. E todos nós, ninguém quer ser o outro, não é? Principalmente quando o outro tem esses determinados tipos de dificuldades, principalmente quando o outro não é bem visto pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pelo modo de se expressar, pelo modo de conviver. Então, ele se sente até constrangido, mas tenha certeza que é o nosso papel de seres humanos trazer o outro sem deixar que ele se sinta uma pessoa excluído.
da nossa convivência, da nossa relação, da nossa sociedade. Então, a Prol trouxe aqui, ó, essa imagem que essa moça está pegando aí, esse rapaz aí na cadeira de rodas, ele era uma pessoa encamada. E ela foi trabalhar na casa dele. E ela mudou o jeito dele de ser. Ele se sentia um inútil, não tinha ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha dinheiro, ele era rico e não tinha dinheiro que trouxesse a saúde dele de volta e não tinha dinheiro que comprasse a felicidade dele. Desde quando essa moça chegou na vida dele, era a cuidadora dele. Aí ela começou o quê? A conversar com ele, a trazer ele para a realidade, porque ele já não se aceitava e ele não tinha ninguém se colocando no lugar dele, até o dia em que ela apareceu na vida dele. E ela fez com que ele saísse, ele se divertisse, ele brincasse, ele sorrisse, ele aprendeu a sorrir, porque ele era uma pessoa triste, infeliz, sofredora. E aí, ó, apareceu uma pessoa para trazer a luz, para trazer a esperança, para trazer a fé, para trazer o interesse de viver para ele. Esse filme daí se eu não estou enganada no nome, é Como Eu Era Antes de Você. Aí, inclusive, eles estão numa festa e ele está vendo todo mundo dançar. O que foi que ela fez? Ela trouxe ele para o salão e disse: "O senhor me dá a honra dessa dança?" E ele falou como se ele era um cadeirante. Como era que ela ia dançar com ele? Ela pegou ele e sentou no colo dele, deu as mãos e começou a se locomover na cadeira de roda, que hoje tem uma facilidade maior, né? Devido às tecnologias avançadas, a cadeira de roda, ó, você aperta um botão, ela sai andando. Então eles começaram a dançar e ele se sentiu muito feliz. Olha a imagem aí. Ele tá feliz ou não tá? Então vamos lá. Todos nós temos valor, não importa a classe social, a etnia, a característica física, cor, religião e outras. Você já se colocou no lugar do outro? Todos nós devemos nos colocar no lugar do outro, não é? E fazer essa pergunta: se eu fosse você, você gostaria de ser excluído? Já pensou? Se você tem um problema, se você já nasceu com aquele problema, seja ele de uma pandemia, como nós estamos vivendo, de outras doenças como a meningite, que traz sequelas, a paralisia, não é? Porque tem várias doenças. Tem até os acidentes que nós nascemos bons, daqui a pouco, por ironia do destino, a gente sofre um acidente e se torna um cadeirante, um paralítico. Você gostaria de ser excluído da sua comunidade, da sua convivência, da sua relação humana? Ninguém, não é, gente? Então, se eu fosse você, ó, tem uma pessoa aí com problema de audição. Não é porque a pessoa não tem a facilidade ou não ouve nada igual a você ou não fala como você, que você vai deixar ela do lado de fora, não é? Ó. E nas religiões, nas suas crenças, podemos discriminar? Podemos sair reclamando, falando? Não. Aí você se faz essa pergunta, ó, e se eu fosse você? Os meninos brincarem junto com as meninas. Os meninos não gostam
bota defeito nas meninas. Muitos adultos não gostam, mas não tem nada demais. As crianças querem se divertir, querem brincar, querem aproveitar o momento delas. Então vamos viver com mais amor. Aqui também, ó, tem uma mistura, não é? Tem um branquinho, tem um moreno, tem um negro, tem uma de cabelo louro, uma de cabelo crespo, uma de cabelo liso. Não podemos discriminar ninguém, gente. Todos nós merecemos o quê? Ser inserido na sociedade, ser inserido na vida do outro, sem nenhuma discriminação. Só com a única coisa, amor e respeito, porque aonde se tem respeito, se tem tudo. Então, reflita bastante. São as nossas diferenças que fazem com que o mundo seja cada vez melhor de se viver. Porque hoje já está melhor de se viver. Já está melhor. Porque as pessoas hoje, a maioria delas, já se coloca no lugar do outro. E se eu fosse você? Então não esqueça, viu, meus amores, de sempre que for fazer algo que não seja correto com a outra pessoa, se coloque no lugar dela. Se faça a pergunta: e se eu fosse você? E se aquilo ali fosse comigo? Será que eu iria gostar? Fiquem atentos e vamos nos permitir até o outro, seja como ele for, junto de nós, amando e respeitando. Agora nós vamos de leitura? Vamos sim. Nós vamos fazer a leitura no livro de português. Não precisa mandar para a pró, porque vocês já mandaram. E vamos fazer as atividades. Fiquem atentos, façam a atividade de vocês e mande a foto para a pró. Ó, agora nós vamos de diário. Vamos lá? O diário vai ser feito na data dia 14/7, viu? Que é o dia da aula que vai para o grupo. Então, vamos lá. Livro de História, página 62. Leitura no livro de Português, página 67. E temos a atividade na página 68 e 69. Um beijo. A pró está morrendo de saudade, viu?